tarde a todos. Eu não vi bem o que disseram, mas foi qualquer coisa. As mulheres têm cá uma mania. Realmente eu acho que todos nós já ouvimos, epá, que mania têm aquelas mulheres, não é? Acho que antes de nascer, mesmo com aqueles pontapés que estamos na barriga, só podia ser uma gaja. É mesmo mania das mulheres fazerem isso. E nós desde sempre temos ouvido isto do que é ser mulher. Para mim, intrigava-me. Ou seja, porquê que toda a gente diz que mania das mulheres? Então no trânsito, que mania das mulheres? Mas aí eu já consegui resolver. Nós até conduzimos melhor que os homens, não é? E então aí fiquei mais tranquila. Agora, a minha questão é, importa esta mania das mulheres, importa mesmo? A minha vida, por estar rodeada de muitas mulheres, da minha família, as minhas amigas, comecei a perceber realmente o que é que significava disto ser mulher. Porque é que isto era importante eu saber isso? E eu descobri isso quando eu fiz a viagem com a minha mãe. Eu fui de carro desde Espanha até a Guiné. Eu no início fui, vamos de carro, vou conhecer vários países, vou curtir bué e muito feliz da vida, mas mais pela aventura. Mas mal eu tinha percebido que afinal era mais do que a simples viagem de carro. Obrigada. A viagem, quando nós fazemos a viagem, não é? Nós pensamos sempre no exterior, no que é que nós vamos ganhar. Mas às vezes esquecemos ou não damos tanto significado às viagens interiores que nós fazemos. E esta viagem que eu fiz com a minha mãe foi muito isso. E então, por isso é que eu vos trago aqui a oportunidade de viajarem comigo e descobrirmos porque é que é tão importante contarmos a nossa história e contarmos a nossa história principalmente porque somos mulheres. Porque normalmente nós ouvimos que as mulheres são a nível do número, não é? Nós somos mais do que os homens no planeta. Contribuímos para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social. Mas também ouvimos muitas histórias trágicas de mulheres, não é? As mulheres são sempre excluídas, as mulheres estão com as dificuldades, as meninas temos de ter uma maior atenção. Então nós temos aqui, entre os extremos, temos isto de ser mulher. E isto de ser mulher é uma herança que nós trazemos, não é? Tal como eu. É pensar nessa herança que eu quero deixar aos meus filhos, mas também a herança que eu recebi. Eu vim da África e cresci aqui em Portugal. Tive o privilégio de ter estes dois mundos em mim. E comecei a tentar perceber porque é que eu sou tão ligada aos outros, não é? Porque é que a minha vida só ganha significado quando verdadeiramente eu estou em interação com os outros ou conto a minha história aos outros. E ao longo de 2 anos, começou 2 anos atrás, eu tive numa formação que era sobre a filosofia Ubuntu. Uma palavra pequenina e que a partida nós não sabemos o que é o significado, não é? Então, neste percurso, a proposta foi jovens descendentes de imigrantes que querem descobrir o que é isto de ser África, descobrir heróis africanos e identificarem-se com eles. Não porque não tivéssemos outras referências, mas importa percebermos também a nossa essência. Importa percebermos estes dois mundos, neste caso que eu faço parte. E todo o percurso da aprendizagem ouvimos Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Mas ao mesmo tempo dentro de mim inquietava-me e queria saber o significado. Porquê que eu estava tão ligada aos outros? Porquê que, será que eu sou africana? Será que eu sou portuguesa? Será? E o Ubuntu veio simplesmente dizer que eu sou porque tu és. Significa que a nossa existência está ligada à existência do outro. Então, se a minha existência está ligada à existência do outro, significa que os meus sonhos e a realização dos meus sonhos também está ligada aos sonhos dos outros. E isso significa que podemos sonhar, querer
ter um mundo melhor, não é? Então, porquê que eu não me ligo ao outro e tentarmos no nosso bocadinho, em cada um, em cada espaço, construir realmente esse mundo melhor? Isso foi o que deu o mote ao meu projeto, que se chama Mosqueba. É um projeto que, a partida, todos nós pensamos, é tão grande. Ou seja, porque é um projeto que eu, estando em Portugal, queria mudar a minha terra na Guiné. E queria mudar porque na viagem que eu fiz com a minha mãe, quando chegamos à Guiné, descobri que um contexto difícil de viver. Um país onde as crianças, tudo o que nós imaginamos sobre a África, nós vimos lá. Mas também o que eu vi e senti foi pessoas com sonhos, pessoas com vontade, pessoas que não tinham a oportunidade de conhecer outras coisas, então sonhavam dentro do seu contexto. E então foi aí que eu me senti com responsabilidade de pensar um projeto. E pensar um projeto, como é que eu podia pôr dentro deste projeto todas as aprendizagens que eu fiz ao longo da vida. Todas as aprendizagens que me marcaram e que fizeram eu ser aquilo que eu sou hoje. E então, voltando na viagem da minha mãe, que eu não vos contei a viagem, foi aí que eu comecei a perceber o que é que eu sou. Então, eu toda a minha vida, quando eu vim para aqui, eu sou uma pessoa de sortes, de sonhos. É assim um bocadinho que eu defino a minha vida, porque eu nasci na Guiné, por sorte, consegui vir para Portugal, porque eu estava muito doente, era aquela menina que não tinha os pais com ela, e por sorte consegui vir para Portugal. Viemos aqui para Portugal, vivemos grandes dificuldades. Vivíamos na rua, eu era daquelas meninas que pedia na rua. Mas, por sorte, consegui ir para um colégio. No colégio, por sorte, de igual forma, consegui estudar, consegui ir para a faculdade, fiz todo o meu percurso. Mas sempre muito ligada às questões de voluntariado, às questões das pessoas, como é que eu poderia contribuir para um mundo melhor. Mas neste percurso eu também fui muito rebelde. Eu sou uma refilona. Toda a gente, aquela miúda, sempre fui ouvindo isto. Mas era uma miúda que estava inquieta. Porque queria construir algo, não é? Então eu comecei a construir coisas dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu conseguia resolver. Entrei em grupos de voluntariado, ajudei na igreja, fiz várias coisas ao longo do meu percurso. Até que o Ubuntu entrou na minha vida, porque até aí eu nem sabia onde é que era a África, quais eram as preocupações da África e o que é que se passava lá. E então foi esta viagem com a minha mãe que ela me contou várias histórias. E então eu contei essas histórias. Ela contou-me histórias da minha avó. A minha avó, uma mulher que não queria casar, mas foi esposa de um homem que já tinha 2 mulheres. A minha avó, que não queria ter filhos, mas teve filhos. A minha avó, que não queria viver naquela sociedade que tinha que viver. Ela teve a possibilidade de ter alguém que a ajudasse a sair daquele país. Saiu e foi viajar o mundo, mas depois voltou. Voltou porque sentiu falta das pessoas, sentiu falta da sua família. Voltou e educou os seus filhos e as suas filhas a reproduzir tudo aquilo que ela não queria. Depois nasceu a minha mãe, com todas as dificuldades da vida, com todas as aprendizagens que a minha avó lhe deu. Tens que obedecer ao teu marido, tens que agradar a tua família, tens que cuidar dos teus filhos, tens que trabalhar, não podes ficar com o dinheiro, tens que dar à tua família. Ou seja, tudo que a minha avó não queria, passou outra vez às gerações futuras. E a minha mãe, que não teve a possibilidade de viver connosco, ela também lutou com estes preconceitos e com esta vontade de ser diferente. E ela veio para aqui, com todas as dificuldades da vida, conseguiu trabalhar e fazer todas as coisas, inclusive conseguiu levar este carro para a Guiné. E foi este carro que foi marcando esta história. Porque esta história eu também não conhecia. Fui conhecendo ao longo desta viagem.
E são todas estas marcas, não é? E foram todas essas histórias que a minha mãe me contou que eu senti a responsabilidade e percebi onde é que eu me situava. Se a minha mãe não me tivesse contado estas histórias, e se eu não tivesse a possibilidade de conhecer várias mulheres diferentes, eu não me conseguia redefinir. E ia continuar a pensar, esta mania das mulheres deve ser mesmo uma mania. Mas não. A questão é que as mulheres vivem nesta dificuldade em conciliar tudo. De facto, várias mulheres estão em situação de desvantagem. E estão em situação de desvantagem porque têm imensas coisas para conciliar. Casa, família e contribuir para a sua comunidade. E são estas dificuldades que nós temos de ter em conta. E se a minha mãe não me tivesse contado estas histórias, e se a minha avó não tivesse vivido este contexto, eu nunca teria capacidade de analisar isto. E é essa que é a minha riqueza. Ou seja, e é essa que é a riqueza de cada mulher. É a sua história, é as suas dificuldades. E é partilhar e é verbalizar que consegue-se encontrar alternativas. Porque é certo, se os outros não souberem o que é que se passa, o que é que nós sentimos, nunca vão ter espaço de nos ajudar a construir uma sociedade mais forte, uma família mais forte, não é? E foi isso que deu o mote ao Projeto Mosqueba. O Projeto Mosqueba é um grupo de raparigas que teve esta possibilidade de viver cá em Portugal, de estudar, umas estudaram mais, outras estudaram menos, mas também de ter uma ligação forte à África. Forte é esta ideia também do Ubuntu. E então começamos a pensar, o que é que nós podíamos fazer? Nós sonhamos, obviamente, queremos mudar o mundo, mas o que é que está ao nosso alcance? E foi aí que nós definimos que era importante pensar e espalhar ao mundo realmente as dificuldades que as mulheres passam e criar alternativas para que essas dificuldades sejam só histórias que nos permitiram aprender. Então estamos a criar uma escola agrícola para mulheres e crianças, para que elas tenham a possibilidade de aprender, de crescer e de construir novas histórias. E estamos a projetar uma fábrica de transformação do amendoim. Porque o que nós acreditamos, independentemente dos sonhos que nós temos, né, nós temos que pôr ingredientes que nos ajudam, de facto, a ultrapassar os problemas que nós temos. E não podemos, e nós sabemos que as questões financeiras são problemas que todos nós passamos, né? Mas cabe-nos a nós encontrar essas soluções. Inicialmente, eu disse que era uma pessoa de sorte. É verdade. Mas não é só sorte, obviamente. É esta capacidade de nós conseguirmos ler os momentos, conseguirmos aprender com os outros e conseguirmos pegar nessas aprendizagens e criar projetos concretos que melhorem não só o nosso espaço, mas também o espaço dos outros. Um amigo meu dizia-me que a tarefa dos amigos é juntarem-se e perspectivarem um mundo melhor. Na Guiné aprendi esta interligação, não é? Que nós somos Ubuntu. Mas também aprendi um ditado que diz que a casa só fica mais forte se nós conseguirmos pôr a palha velha com a palha nova. Isto significa que as nossas histórias importam, mas que apenas são construtoras de felicidade se nós tivermos a capacidade, a generosidade de partilharmos com os outros e de verdadeiramente cumprirmos a missão dos amigos, que é construir um mundo melhor. Obrigada.